ver especificamente o item 1, que trata dos minerais e das plantas ou dos vegetais. Então vamos lá. Reino, né? Isso é uma categoria superior de classificação científica dos organismos introduzido por Linnæus no século XVIII, quando Carl Linneu introduziu o sistema hierárquico de reino e foi seguido por 4 outras categorias principais: classe, ordem, gênero e espécie. Originalmente, Linneu considerou as coisas naturais, né, no mundo dividido em 2 reinos: o animário, né, ou seja, os animais que possuem um movimento próprio, e o reino plantae, que trataria das plantas, né, com movimento designado fototropismo. E essa foi a classificação que ele deu lá em 1735. Vocês veem que só tem, né, 2 reinos: o dos vegetais e o dos animais. Posteriormente, esse estudo englobou muitos outros reinos, né? Hoje nós temos 6, mas naquela época, e um pouco depois, mais ou menos uns 100 anos depois, Kardec estudava, naquela época se cogitava a hipótese da divisão em 4 reinos: no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral, né? E eles cogitavam ou não de acrescentar o homem como um ser à parte. Então seria o reino hominal. Hoje em dia, né, já não se coloca a biologia, ela não classifica o homem como separado dos outros seres vivos. Nós somos animais, só que somos ditos racionais, porque diferente dos outros animais, o nosso raciocínio ele é lógico, né, ele é linear e possui abstração, que os outros animais não possuem, né? Nós temos a consciência da existência, acreditando ou não, né? Porque alguns não acreditam, de Deus. Nós também cogitamos a hipótese de Deus existe ou não. Nós fazemos as perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim e para onde eu vou. Ou seja, Deus existe, qual a minha missão aqui na Terra e aonde vai a minha consciência depois que o meu corpo, né, deixar de existir ou cessar a vida. Isso é próprio do homem, e um animal vai fazer isso, né? Mas tínhamos esses 2 reinos aqui. Mas por que o mineral não está aí? Porque a biologia só se interessa pelo estudo dos seres vivos. Daí bios, que significa vida, e logia, que significa estudo. Então biologia é literalmente o estudo da vida. Então ele não coloca o mineral aí, tá? Só o reino vegetal e o reino animal. E aí eu coloco essa frase aqui, né? Isso é próprio do Espiritismo. Sabe-se que o princípio espiritual é criado simples e ignorante, sem complexidade, de forma que estagiará milhões de anos nos reinos inferiores da criação, ou seja, o reino mineral, o reino vegetal e, finalmente, o reino animal, onde desenvolverá funções mais complexas e conquistará a sua individualidade. E aí, como individualidade, você pode entender consciência. Nós temos uma consciência que nos faz seres individuais. Cada um de nós é próprio. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum ser humano pensa igual ao outro. Nenhum ser humano acredita nas mesmas coisas que o outro acredita, né? E aí nós temos os vários atritos, né? Não deveríamos tê-los. Se nós aprendermos a respeitar uns aos outros, né? E eu sonho que um dia a gente chegue lá, né? Nós respeitaremos a religião do outro, nós respeitaremos as diferenças culturais que nós temos com os outros, nós respeitaremos a etnia do outro. Não é raça não é etnia, a raça humana, é etnia, né? Africana, que é a negra, né? A caucasiana europeia, que é a branca, a amarela, a asiática, né? E também é indígena, que também é amarela, né? Mas não são raças. Isso da raça é humana, isso daí é etnia, o lugar ao qual você pertence, onde você nasceu e os característicos genéticos que nós herdamos de nossos pais. É comum ouvirmos a frase: a alma dorme na pedra
sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, cuja autoria é atribuída a Leon Denis. Só que, curiosamente, até hoje ninguém nos demonstrou que de fato ele tenha dito exatamente isso. Na verdade, isso é que conta aumenta o ponto. Vamos se acrescentando algumas coisas. O que ele disse foi uma coisa um pouco diferente. Mas na busca em que nos empenhamos para encontrá-la, acabamos por nos deparar com a frase verdadeira. Vejamos-la. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, ou seja, todo ser progride, mesmo os vegetais, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, quando nós chegamos no reino animal, nominal, a evolução se dá de acordo com seguirmos ou não as leis divinas, que Deus deixou impregnadas na natureza, né? E que Ele deixou por escrito também. Né? Não matarás, fere uma das leis que estão na natureza. Você não pode tirar a vida do seu semelhante. Honrarás teu pai e tua mãe, respeita aqueles que te colocaram no mundo, né? Por aí vai. Então, se não estivermos em consonância com essas leis de amor ao próximo, de caridade, de perdão, de indulgência, quase nunca nós estamos, infelizmente, só em algumas de vez em quando, né, a gente se coaduna com essas leis, e quando a gente se coaduna com essas leis, nós nos sentimos extremamente bem. Ou alguém aqui já não sentiu alguma coisa boa por dentro quando fez alguma coisa por alguém sem nenhum interesse, sem que se pedisse algo em troca? Quando você ajuda alguém de livre e espontânea vontade, você não se sente bem? Todos já devem ter passado por isso, né? Porque nós estamos em consonância com as leis de Deus. Ao passo que quando a gente discute com alguém, briga, né? Como é que a gente se sente depois? Mal, né? Se remoendo, porque a gente está contra as leis de Deus. É simples assim, está escrito dentro da gente, nas tábuas de nossos corações. Só que a gente é um pouco rebelde ainda, né? Filhos rebeldes. Ou criaturas rebeldes. Então vamos à primeira pergunta. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? O Espírito de Verdade responde: todas são boas, dependendo do ponto de vista. Sob o ponto de vista material, ou seja, da matéria, há apenas seres orgânicos. O que caracteriza um ser orgânico? A presença de carbono. Todos nós temos. O carbono é o elemento químico da natureza que é mais facilmente ligável a todos os outros. Então, todo ser orgânico ele possui moléculas de carbono. Todos nós somos bolsas de água e carbono. Ou seja, temos o hidrogênio, temos o oxigênio e o carbono em grande quantidade. Enfim, e os vegetais, se formos buscar também, temos a presença do carbono. Por isso são ditos seres orgânicos. Né? E se deterioram como nós, seres humanos, nos deterioramos. Né? É uma característica de todo ser vivo. Um dia chegaremos ao final, porém nosso espírito ou a energia que nos move, a centelha divina que está lá na Bíblia, quando vocês procurarem lá na Gênesis, vocês encontrarão, né, a descrição de Deus soprando no homem a centelha divina. Isso nos anima, né, um espírito criado simples e ignorante, que anima todo ser vivo, desde uma algazinha azul, que é a forma de vida mais simples que existe na Terra, até os organismos mais complexos, como que são os animais superiores, né? Dos quais nós fazemos parte. E aí Kardec coloca essa observação aqui. Esses 4 graus têm, de fato, características nítidas, isso é época, tá, gente? Ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, é um dos reinos que ele classificava, tem somente uma força mecânica, que é a de agregação. A própria Terra, quando
4 bilhões depois da explosão inicial, disse que a Terra começou a se condensar. Então, quer dizer, matéria atrai matéria. Por que o oxigênio, porque nós estamos respirando oxigênio aqui? Por que nós vemos nuvens passando pelo céu? Por que o mar não se perde para o espaço, não sai voando? Por que nenhum de nós aqui sai voando para o espaço? Porque a matéria, ela atrai. Então, com a massa da Terra muito grande, ela atrai tudo que está ao seu redor. Por isso, você tem as diversas camadas da atmosfera. A força gravitacional da Terra que ela exerce sobre essas camadas atmosféricas é tão grande que não deixa que elas se percam para o espaço. Nenhum de nós vai sair voando, né? Aqui a gente tem uma força gravitacional. Na Lua, se eu der um salto, o salto é 6 vezes maior. Por quê? A massa da Lua é 6 vezes menor do que a da Terra. Então ela atrai a gente com 6 vezes menos a força gravitacional. Então se eu der um salto na Lua, eu vou muito mais longe do que eu vou na Terra. Tá? Então vamos lá, essa força mecânica agrega. E agregou as rochas, o solo, né? Tudo que a gente conhece, que não é matéria orgânica, matéria inorgânica. Então vamos lá, no reino mineral. As plantas, que é o segundo reino, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, aquele sopro divino ao qual eu estava me referindo. Os animais, compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade. Tem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. Todo animal tem, tá, gente? Limitada, e hoje em dia já se sabe que os animais têm sentimentos. Tem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Kardec, o Espírito de Verdade, já colocava isso lá atrás. Isso no século XIX. Tá? Que o animal possuía uma consciência de sua existência, mas muito mais instintiva. Hoje a ciência já prova isso. E, finalmente, o reino do homem, chamado hominal, né, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aquilo que eu disse lá no princípio, né? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Isso nós podemos classificar como filosofia. Só o homem tem isso. Né? Nós dominamos as outras espécies pela nossa inteligência. 586. As plantas têm consciência de sua existência? O Espírito de Verdade responde: não. Elas não pensam. Têm apenas a vida orgânica. E a 587. As plantas têm sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? O Espírito de Verdade responde: as plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, portanto, não têm a sensação de dor. Né? Aí assim, eu sou vegetariano e escolhi essa vida para mim. E quando a pessoa que é contra quem é vegetariano, né, quer dizer que planta também sofre, coloca alguma coisa nesse sentido: mas planta também é um ser vivo. Mas planta não possui cérebro, não possui sistema nervoso. Nós sentimos a percepção da dor porque ela é transmitida ao nosso cérebro, através da coluna vertebral. Se você quebrar a coluna vertebral aqui em cima, você não tem os movimentos do pescoço para baixo. Podem te enfiar uma faca e te queimar com fogo, que você não vai sentir nada. Por quê? A coluna vertebral, que transmite os impulsos elétricos que os nossos neurônios traduzem por dor, foi seccionada. Então não consegue mais transmitir os impulsos nervosos. Então a gente não sabe mais o que é dor. A planta não tem isso, então a planta não sente dor. Né? Então quando for debochar de um vegetariano, lembrem-se disso, né? A planta não sente dor, tá bom? Enfim, né? Mas a gente foi por amor, gente. Enfim, né? Então plantas, mas elas têm impressões. O Espírito de Verdade responde isso lá no século XIX. E a gente percebe isso hoje em dia. Né? Às vezes, tinha uma amiga que comentava: gente, aquela mulher, eu acho que é meio maluca, né? Olha só como é que ela conversa com as plantas dela. Caramba, conta da vida, conta dos filhos, conta
Está borrifando, está conversando, está tratando com o maior carinho lá, né? Fazendo como se um ser vivo fosse. É um ser vivo. Né? Não esquenta não, isso é coisa de gente velha. Quer dizer, uma mulher chamou ele de maluco e o outro chamou de velho. Então, velho e maluco. Né? Aí você percebe que as plantas da velha maluca são viçosas, são bonitas, são verdejantes. Aquela samambaia é cheia de ramos que vão às vezes até o solo. Não é verdade? Por quê? Porque carinho, afeto, compaixão, amor com a qual ela trata as plantas são sentimentos positivos ou são sentimentos negativos? Positivos, né? O ser vivo vai sentir? Claro que vai sentir. O Espírito de verdade está falando isso daqui. Hoje em dia a gente sabe disso. Claro que vai sentir. Tanto que vai sentir a falta de cuidado também. A planta fica murcha. Né? Isso hoje em dia foi provado. Quando se colocou, né, inclusive na água, palavrões, né, palavras ruins, coisas ruins, as plantas iam murchando. Quando colocavam palavras de incentivo ou música, qualquer música, não é Bonde do Tigrão, não é ou sei lá o que está fazendo sucesso hoje, não é qualquer música, né? Normalmente uma música clássica, Tchaikovsky, Bach, Beethoven, né? Eu assisti uma reportagem que é chamado Globo Rural, né? Então ele mostra os produtores. Então mostrou uma plantação de banana. Então os cientistas descobriram, né, que, como eu estou relatando aqui, que as plantas sentem e que elas crescem mais viçosas ouvindo música clássica. Um dos produtores resolveu testar a teoria na plantação de banana dele. Então ele colocou alto-falantes em toda a plantação, uma casinha com um tocador de CD, né? E colocava hoje em dia pendrive, mas na época ele colocava um CDzinho com várias músicas. E colocava música clássica para elas ouvirem do nascer ao pôr do sol. Aí quando o sol se punha, ele parava. Ele descreveu, é um milagre, porque minhas plantas levam menos tempo para crescer, elas crescem mais rápido. Elas ficam menos suscetíveis a doenças, eu tive muito menos problema com praga. Elas produzem mais bananas em menos tempo, né? Produzem cachos bonitos. E, por incrível que pareça, os cachos de banana, a banana é mais doce, o fruto é mais doce do que as que eu cultivava antes sem a música. Isso é real, né? E é tão real, e a planta sendo sensível, né? Eu resolvi trazer um videozinho para vocês. Vou ver se eu consigo passar aqui. Mas nos anos 50, a psicologia descobriu que a nossa mente pode interferir na conduta das criaturas. Peraí, deixa eu voltar lá, gente, que eu estou tentando procurar aqui o som para Mas nos anos 50, a parapsicologia descobriu que a nossa mente pode interferir na conduta das criaturas. E surgiu uma nova ciência, a psicobiofísica. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade tornou-se um ícone. Ele conseguiu um laboratório de pesquisa de reencarnação, considerado o segundo melhor do mundo. O primeiro da Universidade da Virgínia, onde o Dr. Ian Stevenson fez pesquisas e escreveu o livro 20 casos que sugerem a reencarnação. Na atualidade, o Dr. Tucker, substituto de Ian Stevenson, tem aproximadamente 2.000 casos de crianças que lembram que viveram antes, em catalogação e experiência. Então, a psicobiofísica conseguiu demonstrar que nós podemos interferir uns no destino dos outros. Qual é o baiano que não conhece o caso do olhado? Eu conheço pessoas que têm o olho de secar a pimenteira. Olha a pimenteira. A planta é mais sensível, gente. Mas não é o olho, é a mente. Os olhos são como graus, ampliam a volúpia da mente, a vontade. É o ego. A pessoa vê aquele jarro lindo assim, meu Deus, que lindo, mas que pena que não é meu. Aí dispara o raio
que mata, daí a pouco a flor murcha. Eu tinha uma coleção de violetas dos Alpes. Eu fui apaixonado por essa coleção. E então eu trazia do Paraná, principalmente de Ponta Grossa, violetas douradas nas viagens. E tinha aquilo arrumado, era um hobby. E então uma amiga minha suíça, que morava no Rio de Janeiro, retornando uma vez de Mont Blanc, ela me trouxe o quê? Edelweiss. E eu me apaixonei pelo Edelweiss. E consegui tê-lo aqui em Salvador. Criei todo um campo com blocos de gelo, botava gelo. E o Edelweiss é uma planta muito delicada. Quanto mais gelo, rompe o gelo. Frágil. Aquela haste que faz redoma sempre viva quando ainda está na haste. E então eu colocava gelo. A do boquinho dava paz. Já que tem nome, paz. E eu tinha uma amiga que também colecionava violeta dos Alpes. E a felicidade de quem faz uma coleção é provocar inveja no outro. E um dia eu convidei minha amiga, que era assim, muito presunçosa, que tinha a melhor coleção do mundo, etc. E mal das suas, essas violetinhas. Agora eu tinha o Edelweiss, ela vai ver isso porque eu não sou vingativo. Disse, olha, vem tomar um cafezinho aqui na maçã, umas 5 horas, e veio a minha coleção. Ela veio. Então nós fomos ao jardinzinho de inverno, muito modesto, e ela, essa eu tenho, essa eu tenho, essa eu tenho. E lá estava, eu olhei a minha linda garota, meu Edelweiss. Quando ela viu o Edelweiss, eu falei, uau, o que é isso? É o Edelweiss. Eu sou a única pessoa dos trópicos que tem um exemplar de Valdo, que é uma plantinha que está nos Alpes suíços, nos Alpes alemães, nos Alpes italianos. É uma plantinha do gelo. Mas que coisa! Que coisa! Aí fomos tomar café. E eu numa vitória, né? E ela assim tão humilhada, e eu bem contente com isso. Meus amigos, terminamos o café, eu fui levar na porta, lá o portão da mansão. Na hora que nós despedimos, ela disse, Valdo, eu posso dar um conselho? Pode, claro. Vá dar uma olhadinha na sua planta. Ele, mas por quê? Aí ela ficou triste, porque tudo que eu olho, eu mato. Mas eu acreditava em superstição, imagina se eu acreditar. Mas, por via das dúvidas, eu fui só olhar. Quando eu olhei, a plantinha estava derreada no vaso. Derreada. Ele disse, não faça isso comigo, tome passe, tome pressa. Gelo dela. No dia seguinte, de impressão que um raio de alta potência queimou-a, ficou seca, com todo o gelo, com toda a água, com toda a nuvoquinha. Eu fiquei impressionado. Então eu convidei a minha amiga, falei por telefone, olá, dia assim. O Edelweiss morreu, né? Não, secou. Quero conversar com você. Aí ela veio e disse, é uma coisa terrível. Pássaros na gaiola, se olha o canário, meu Deus, ele entristece e morre. Criança, a criança boceja, tem febre, é impressionante. Eu vou até botar agora óculos pretos, mas não são óculos. É uma mente mal orientada. A força é neutra. O encaminhamento é que do nosso comportamento. No inconsciente você deseja ter. Não é uma inveja, é uma missão. Eu lamento eu não ter, mas lembra, nós nunca teremos tudo que é belo. Você imagine, passa uma linda orquídea numa árvore, mas nunca vamos tê-la. Mas a beleza ali está. E a natureza, Deus colocou tanta beleza que os nossos olhos jamais alcançarão. Conversei muito com ela, vamos fazer uma técnica de bom direcionamento do seu pensamento. Eu vou lhe ensinar a canalizar a energia. Vou lhe ensinar a aplicar passes para você atender a pessoas doentes. Ela foi à mansão várias vezes, eu ensinei as técnicas mais simples. Porque o importante é a mente, não é o rebolado, não. Pode fazer para lá, para cá, toca castanhola. Se a mente não estiver boa,
Se não tiver o que transmitir, não adianta. Jesus disse, centurião, vai, o teu servo está curado. A mulher pegou na fibria, no tecido. Pedro, quem me tocou? Eu adoro este momento. Pedro é bem parecido conosco. Pedro disse, como é que eu vou saber? Numa confusão danada dessa, o senhor pergunta quem me tocou? É porque a gente é que adora, né? Que Pedro, ai Senhor, nada, ele estava acabado. Jesus disse, Simão, alguém me tocou, porque eu senti de mim sair uma virtude, desprender-se uma virtude. E então ele disse, fui eu, Senhor. Era a mulher do fluxo sanguíneo, que era considerada uma imunda. Ela viajou, mas Jesus disse, que fé tem essa mulher. Agora, como nós não temos essa energia, então dá uma rebolada para cá e para lá. Me deu positivo, negativo, não sei o quê, impressiona um pouco doente, e tem uns que impressionam, mas toca o castelo. Quantas energias, quando com quem eu não sei. Não é uma coisa tão simples. A gente se aproxima de alguém que está enfermo e envolve a ternura. Então, do chakra cardíaco solar, vai aquela onda. E com a mente, a gente distende as mãos, movimentos rítmicos, como se estivéssemos tirando uma teia de aranha, suavemente, aquela energia mortífera. Vamos tirando, limpando a aura, a psicosfera. E quando a gente para, e agora transmite. Porque as extremidades são verdadeiros fulcros de energia. Então caem como verdadeiros chuveiros, de qualquer forma, positiva, negativa, luminosa, densa. Então a gente suavemente, do máximo, tratando-se de alguém que temos intimidade, a gente pode aproximar, tocar, não se deve, mas a gente pode tocar. Se a pessoa está com muitas dores nas têmporas, se a pessoa está com um grave problema na laringe, na faringe, no tórax, evitar o homem tocar na mulher por motivos óbvios e vice-versa. Que não será este ao toque curador, ao sopro curador, mas já são outros departamentos. E ela aprendeu e tornou-se especialista em úlceras varicosas e câncer. Então, toda vez que eu tinha um problema, que alguém aparecia, telefonava, ela vinha ao centro, porque já era uma pessoa de mais idade, aplicava a bioenergia. E nunca mais os seus olhos prejudicavam nada, porque ela olhava com ternura, o vigor que transmitia dava vitalidade. Portanto, a força é neutra. O amor, ou o ego, é que canaliza energias positivas ou negativas. É isso, né? Meu pai conta que ele era lá da viagem de Itaboraí, né? Na roça, quando ele falava que ele tinha uma vizinha que toda vez que ela ia visitar e quando tinha uma ninhada de pintos, né? Eles tinham fulana de tal, corre, esconde, pega, cata os pintos, corre pra cá, esconde. Porque isso aconteceu, ele falou que isso aconteceu mais de uma vez, né? Ela chegava lá para fazer uma visita, para tomar um café, se olhasse a ninhada de pintos, nossa, que ninhada de pintos bonita! Não sobrava um vivo. Ia caindo, sério, no dia seguinte estavam todos mortos, iam caindo um atrás do outro. Então os olhos são realmente como graus, né? A gente dispara a energia. Ele falou, não é uma inveja, né? É um lamento, que pena que não é meu, como é belo, né? E eu não tenho um desejo, não é uma inveja exatamente. E as plantas sentem, né? Com mais facilidade. Então vamos lá. 1589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que demonstram uma grande sensibilidade. Dioneia é aquela planta carnívora, tá? que pega aquelas mosquinhas, e a sensitiva é a dormideira, então a gente toca e ela se contrai, né? Em alguns casos, uma espécie de vontade. A dioneia, cujos lobos capturam a mosca que nela pousa,
parece preparar uma armadilha para matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Eu pergunto, será que essas plantas não pensam? Tudo bem, que as outras não pensam. O Espírito de Verdade já respondeu. Mas e essas? Será que elas não pensariam, né? Já que parecem dotadas de vontade própria? Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? E o Espírito de Verdade responde: tudo é uma transição na natureza, pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, entretanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Há neles apenas um instinto cego e natural, que foi cultivado ao longo de milhares de anos. Então, assim, eu recomendo, quem puder, se não tem esse canal por assinatura, né, mas se puder assistir, se tiver acesso ao YouTube, procura uma série do Animal Planet chamado Natureza Selvagem, Planeta Mutante. Planeta Mutante é uma série maravilhosa, que mostra que tudo na natureza, o Espiritismo já preconizava, que tudo na natureza está sempre em evolução. De vez em quando surge uma mutação, que é uma característica de todos os seres vivos. E se a mutação trouxer uma vantagem evolutiva do homem com relação, do homem não, né, do ser vivo, com relação ao local onde ele habita, então essa vantagem evolutiva vai possibilitar esse indivíduo sobreviver com mais facilidade e ele vai passar esses caracteres aos seus descendentes. Daí, né, as girafas. Dizem os cientistas que as girafas nem sempre tiveram pescoços tão longos, nem sempre foram tão altas, algumas eram mais baixas. Mas por um fenômeno natural, as plantas que eram mais rasteiras naquela região onde elas habitavam foram morrendo. Só sobravam as plantas mais altas. Então as girafas que conseguiram sobreviver eram aquelas que tinham o pescoço mais comprido e que alcançavam os frutos nas árvores mais elevadas, né? Então, como as que tinham um pescoço mais curto não conseguiram sobreviver, morreram, né, por inanição, de fome, elas não passaram suas características genéticas, ou seja, o pescoço longo, para os seus descendentes. Por isso que a gente vai passando e vai aprimorando com o tempo. As girafas, hoje em dia, têm um pescoço enorme. Ah, mas como é que a ciência sabe disso? Através das escavações. Foram encontrados girafas com um pescoço bem menor do que essas de hoje em dia que atingem 15 metros de altura. Quer dizer, nem sempre elas foram tão altas assim, né? Então, se aquela característica, né, ou se aquela mutação trouxer alguma vantagem com relação ao meio, essa vai ser transmitida aos nossos descendentes. E assim a vida evolui. Assistam Planeta Mutante, é bastante interessante. Então, aqui eu trouxe por mera curiosidade, né, por deleite dos senhores, a Dionéia. E eu não sei por que não está aí. Não, acho que devo ter falhado. Perdão, gente, eu queria ter mostrado a Dionéia para vocês. É chamada planta carnívora, né? Ela tem duas como se fosse uma boca, né? Tem uma hastezinha no final dessa haste, tem uma boquinha assim, com uns dentes, né, umas garras. Então, ela tem 3 espículozinhos dentro dela. Quando a mosca ela posa lá dentro, ela toca uma espículazinha, nada acontece. Isso os cientistas foram ver. Mas quando ela toca o segundo, ela fecha. Mas ela não fecha totalmente, né? Por quê? Porque se o inseto for muito pequenininho, ela vai secretar substâncias que digerem a mosca que ela captura. Ou inseto, não só a mosca, né? Mas a mosca é um exemplo, pode ser um besouro, qualquer coisa. Se ele for muito pequenininho, ele escapa. Por quê? Ela despende muita energia para poder digerir. Se for uma coisa muito pequenininha, não é interessante para a planta. Então ela não fecha completamente,
para permitir justamente que o inseto escape, porque ele é pequenininho, não interessa a ela, entendeu? Claro que foi uma evolução que levou milhares de anos, uma questão de sobrevivência. Por que, amados? Porque o solo em que essas plantas cresciam eram muito pobres em matéria orgânica. E nós sabemos que todo ser vivo é matéria orgânica, né? Lembra? Carbono. Então, elas desenvolveram isso, né? Ela começou a ser uma armadilha para capturar insetos. Então, se o inseto for maior, ele não consegue escapar, aí ele se debate lá dentro. E enquanto ele se debate, ele toca o terceiro espículo. Lembra que eu disse que tinham 3? Quando ele toca o terceiro, ela fecha completamente. Aí ela secreta as enzimas digestivas que vão possibilitar a ela ter a matéria orgânica que não tem no solo pobre. E aí ela consegue sobreviver. Foi uma evolução causada pela necessidade da pobreza orgânica do solo. São várias plantas carnívoras, né, que são bastante interessantes, que desenvolveram essa armadilha para capturar, né? E por que ela só fecha quando toca no segundo? E só fecha completamente quando toca no terceiro? Porque quando está chovendo e a água precisa de planta, é muito comum que uma gota de chuva toque nos espículos. A planta despende muita energia para fechar, entendeu? Então, se batesse num só, se fosse uma mera gota de água, ela ia fechar por água. Quando é um inseto, normalmente ele toca na primeira, e como ele se debate muito, né, mais para um lado para o outro, ele toca na segunda, aí ela fecha. É um outro mecanismo, eu só fecho quando me tocam duas. E só fecho completamente quando toca o terceiro, porque só insetos maiores ficam presos e se debatem lá dentro. Então é uma estratégia desenvolvida pela planta ao longo de milhares de anos de evolução para que ela pudesse sobreviver, porque o solo em que ela habitava era muito pobre em matéria orgânica. Então ela obtém dos insetos. É uma evolução, e tudo é evolução. Então vamos lá. O organismo humano fornece exemplos de movimentos semelhantes, sem a participação da vontade. Isso ele está falando em relação à pergunta anterior, tá? Porque ele sempre usou esse exemplo da dioneia e da sensitiva, do dormideira. Mas nós também temos órgãos que não dependem da nossa vontade, que se movimentam independente da nossa vontade. Ou alguém aqui pode, ao mero pensamento, acelerar as batidas do seu coração? Ou reduzir as batidas do coração? Se eu pensar assim, agora eu quero que meu coração bata a 40 batimentos por minuto. Ele não vai parar de bater, não vai reduzir de 60 para 40 porque eu estou querendo. É um movimento, né, que é involuntário, ele simplesmente pulsa. A mesma coisa, né, é a glote, que se fecha para a passagem do alimento e abre para nós respirarmos. Então, independe da nossa vontade. Eu não posso fechar minha glote simplesmente porque eu quero fechar. Ela fecha quando eu introduzo comida na minha boca, quando eu engulo, né? Então, são órgãos que nós temos, que ele relata aqui, né, que se mexem e independem da nossa inteligência. A planta, da mesma forma. Não é que ela seja inteligente. Ela desenvolveu mecanismos de sobrevivência, né, que permitem que ela execute aquele movimento, mas para sobrevivência. Não é uma inteligência. É simplesmente um mecanismo que foi necessário que ela desenvolvesse para sobreviver. Então vamos lá. Como nas funções digestivas e circulatórias, o piloro se contrai ao contato de alguns corpos para lhes impedir a passagem, deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum a necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Então, ele já intuía corretamente, né, naquela época, que nada tinha a ver com a inteligência da planta. 590. As plantas têm, como os animais, um instinto de conservação que as leva a procurar o que lhes pode ser útil e a fugir do que as pode prejudicar? É uma pergunta. Então, a planta pode fugir, ela pode se defender, mais ou menos isso. Planta tem mecanismo de defesa? E o Espírito de Verdade responde: sim, tem. Pode-se dizer uma espécie de instinto. Isso dependendo da extensão que se dá a essa palavra. Mas é um instinto puramente mecânico.
Quando nas operações de química, a vez de dois corpos se reunirem, é porque se ajustam, ou seja, há afinidade entre eles, mas não chamais isso de instintos, até porque os elementos químicos não se juntam por afinidade realmente, né? Se ligam por afinidade em reações químicas, mas nenhum elemento químico tem um cérebro e tem inteligência. Então a planta não é inteligente, mas ela desenvolveu uma estratégia de sobrevivência, que está colocando aqui uso, né? E é verdade, né? É uma espécie de instinto, né, de sobrevivência que a planta desenvolveu para que pudesse sobreviver àquele meio especificamente. Como a Jonéia, no solo pobre em matéria orgânica, mas nós temos vários outros exemplos, né? Como, por exemplo, comigo ninguém pode. Vai comer. Cicuta, antigamente se executavam os condenados na Grécia a morrer tomando um copo de cicuta, que era um veneno, né, que era oriundo da planta de mesmo nome, cicuta. Então eles espremiam lá a planta, faziam um suquinho, o condenado tomava e fatalmente morria, envenenado, porque a cicuta é venenosa. Pô, mas isso é um mecanismo de defesa? Claro que é. A planta não vai ser comida por animal nenhum. Roseira, né, que você não chega muito perto. Os espinheiros é um mecanismo de defesa. Minha esposa, ela comprou uma planta, né, era um cacto, e ela não sabia, né, agora que ela comprou. E ela falava: Marcos, esse cacto é assassino. Toda vez que eu entro na varanda, eu dou um jeito de tocar no cacto. E toda vez que eu toco no cacto, uma coisa horrorosa. Isso daí deve ser exagero, né? Não, leva lá no GF, planta lá. Tá, né? Você quer que plante lá no GF. Não, mas lá está no canteirinho, as pessoas não vão chegar perto, dá para molhar de longe. Aqui a varanda é pequena, e para eu cuidar das outras plantas, eu toco nela, e toda vez que eu toco é uma coisa horrorosa. Eu fui, peguei a planta, por mais cuidado que eu tivesse, a planta tocou em mim. Gente, que coisa triste, né? O troço dava uma urticária, uns espinhos quase que imperceptível. Você podia jurar que aqui eu vou encostar, nada vai acontecer, porque é uma coisa muito suave, né? Mas a urticária também é assim. Tem aquelas coisas muito suaves na superfície da planta. Encosta nela para você ver. É uma coisa horrorosa, né? É um mecanismo de defesa que a planta desenvolveu ao longo da sua evolução. Então, sim, a planta evolui, sim, o vegetal também se defende. Então vamos lá. E isso, né? Isso aí foi um estudo, se eu não me engano, em Harvard, tá, gente? Muitas mães enfrentam o desafio diário de convencer os filhos pequenos a comer verduras e legumes. Recentemente, uma pesquisa realizada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, afirmou que a explicação para o comportamento das crianças pode ser um instinto de sobrevivência. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram o comportamento de 47 crianças de 18 meses a 8 anos de idade. Os estudiosos traziam para perto das crianças diversos objetos. Eles observaram que os pequenos evitavam tocar plantas e ramalhetes artificiais, vejam bem, não artificiais. As crianças preferiram se aproximar de brinquedos de plástico e de metal. Segundo médicos da pesquisa, esse comportamento reflete o instinto de sobrevivência que temos desde pequenos. De acordo com eles, a rejeição dos artigos naturais representa o medo do envenenamento por plantas tóxicas. Para os autores, o fato explica a dificuldade que muitos pais têm de fazer o filho aceitar os vegetais. Então, quer dizer, criança não aceita vegetal e os cientistas intuem que seja por medo, né? Porque antigamente nós olhávamos aquelas, né, árvores com frutos muito belos. Então hoje em dia a gente sabe, toma cuidado, árvore com fruto muito reluzente, muito viçoso, você toma cuidado com ele, porque não é qualquer um que você pode comer. Então, os nossos antepassados, né, lá na Idade da Pedra, eles observavam que alguns animais não se aproximavam de determinadas plantas com certos tipos de fruto, muito embora eles parecessem muito convidativos ao paladar.
mas eles não comiam. Por quê? Porque eles perceberam ao longo do tempo, alguns comiam e morriam. Né? Então eles aprenderam e passaram para os seus descendentes que aquilo, até porque eles aprendem por observação, como nós seres humanos, que aquilo eles não deveriam comer. Por quê? Aquilo é um mecanismo de defesa da planta. O animal ia lá abocanhar, ela não queria perder muita coisa, muitos dos seus frutos, senão ela não sobreviveria. Então desenvolveu frutos com produtos químicos específicos que faziam mal a organismos vivos. Né? Então, os animais, quando comiam, morriam. Passaram a aprender isso, que não deveriam comer daquela planta, e os filhotes observavam que os seus pais nunca comiam daquela planta. Os homens passaram a observar que os animais nunca comiam e também passaram a não comer. Então, esse medo instintivo e natural, né, que nós temos, encontra até hoje reflexo em nossas crianças, que não gostam muito de vegetais. Por isso está aí a explicação, mas, né, com o tempo, com um pouco de paciência, né, as crianças aprendem que não tem perigo. Então essa é a última pergunta, 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita? E nós sabemos, né, que no universo com 200 bilhões de sistemas solares diferentes, e cada um desses sistemas, em média, tendo 100 bilhões de planetas, de sóis, né? Na verdade, você tem 200 bilhões de galáxias. Cada uma dessas 200 bilhões de sóis, que são elementos de primeira grandeza. Então, esses sóis, planetas orbitam neles. Né? Então, você imagina 200 bilhões de galáxias, cada uma dessas galáxias contendo 200 bilhões de sistemas solares. Então é muito egoísmo da nossa parte achar que Deus fez isso tudo só para que nós existíssemos aqui no planetinha azul que a gente chama de Terra, né? Que orbita em um dos sóis. Então só nessa Via Láctea aqui, que é a nossa galáxia, que não é uma galáxia tão grande, ela tem 100 bilhões de outros sóis. 100 bilhões de outros sistemas solares só na Via Láctea. Ela é uma galáxia. Nós temos outras 200 bilhões de galáxias. Então existem outros mundos. Né? De vez em quando a gente recebe a visita e o governo esconde, né, de alguns dos nossos seres orgânicos, né, que vêm visitar a gente de vez em quando. Então ele pergunta, o Espiritismo é uma das poucas religiões que acreditam nessa existência. Né? É porque não faria sentido, né? Porque quem fala isso não é o Karnal, não, é o outro filósofo. Quando ele coloca... Hã? Não, é o outro. Eu esqueci o nome dele. Ele fala o seguinte, né, numa das palestras dele. Isso é que é Deus inteligente, né? Que entende a relação de custo-benefício. Então ele ia fazer isso tudo só para que nós existíssemos aqui. Não tem sentido despender uma energia tão gigantesca para construir tudo isso, né? Para só a gente, somos seres vaidosos, achando que só nós estamos aqui vivos, seres inteligentes, e habitamos um planetinho. Né? Não é bem assim. Então, ele coloca que existem sim mundos superiores, né? Até mais adiantados tecnologicamente e moralmente, né? E ele faz essa pergunta: nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, animais também, de uma natureza mais perfeita? Então o Espírito de Verdade responde: tudo é mais perfeito. Mas nesses mundos superiores, as plantas são sempre plantas. Os animais são sempre animais. E os homens, sempre homens. E a gente vai chegar lá. Né? A gente vai evoluir. A gente intelectualmente evoluiu muito. A gente precisa evoluir do ponto de vista moral ainda. Bastante. Né? Porque você ter inteligência para construir uma bomba de hidrogênio, para mim é uma senhora burrice. Né? Dizia-se na Guerra Fria que você tinha uma bomba de hidrogênio na União Soviética e uma bomba de hidrogênio nos Estados Unidos. Então assim, a bomba de hidrogênio produz uma energia tão grande que, se ela for detonada, são necessárias 5 bombas de Hiroshima e Nagasaki para fundir um núcleo de hidrogênio. Então veja bem,
para você detonar uma bomba de hidrogênio, você precisa de 5 bombas nucleares para fazer um núcleo se fundir. E a liberação de energia seria tão gigantesca, mas seria o fim da vida na Terra? Não, seria o fim do planeta Terra. A massa explodiria, não teria mais planeta. Onde havia planeta Terra, só haveria um amontoado de rochas, haveria um cinturão de rochas soltas no espaço. Oxigênio, tudo para o espaço, vai virar, né, cinturão de meteoritos. Então, né, construíram, dizem as mais línguas, uma por quê? O intuito era para não entrar em guerra, eu tinha que ter armas tão potentes que o inimigo nunca ia querer me atacar. A lógica era essa, né? Então, moralmente, nós temos que evoluir muito ainda, né? Enfim, meus irmãos, o estudo foi esse. Eu agradeço pela paciência de vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Pouca gente não viu, então... É tão bom viver assim, cantar, brincar, sorrir, também compreender que a vida sem Jesus não vale a pena, que um coração em paz não sente dores, e a vida com Jesus tem mais amores. Jesus, 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 tua luz vai clarear o meu caminho. Jesus, 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 eu agora já não ando mais sozinho. Tua luz vai clarear o meu caminho, não posso me esquecer. Meus olhos querem ver amor e paz nascendo, sorriso de criança aparecendo. Meu desejo é seguir sempre sorrindo. Quero correr, brincar, cantar. Na 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 na. O amor vem pra vencer. Agora decidi. Quero Jesus em mim, e é tão bom viver assim. Pra ser feliz resolvi viver assim. Quero viver em paz, laiá, laiá. Tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na na na.